Pessoal, boa noite. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado rápido. Eu criei um segundo canal, o canal se chama Brasil Assombrado. Quem puder se inscrever lá e ativar o sininho para receber novas notificações de vídeo, eu ficarei muito grato. O link que te levará para o novo canal estará fixado na parte de comentários desse vídeo. Muito obrigado mais uma vez, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O ataque na plantação de cana. Boa noite a todos. Eu me chamo Felipe. Eu tenho 40 anos de idade e sou agrônomo. Eu moro na cidade de Franca, no interior de São Paulo. O relato que irei contar aconteceu comigo e com a minha família e foi no ano de 2012, na cidade de Barretos. Na época do ocorrido, eu tinha 28 anos de idade. Eu não vou citar os nomes reais para proteger a minha família, pois é algo que marcou muito todos eles. E foi a forma que concordaram de eu revelar esse fato assustador que aconteceu conosco. Enfim, eu vou contar como tudo aconteceu. Tudo aconteceu no período da quaresma. Eu fui passar uns dias no sítio do meu tio Sandro, que fica em Barretos, também no interior de São Paulo. Eu cheguei lá em uma sexta-feira, lá por volta das 10 horas da manhã, e os meus 2 irmãos e sobrinhos já estavam por lá. Eu não os via já fazia uns 2 anos, devido à correria do trabalho e por morarmos em cidades diferentes. O meu irmão mais velho tem 3 filhos, o Gabriel, o Rafael e o Miguel. O meu irmão mais novo ainda tinha apenas 22 anos e só queria saber de farrear e nada de família. Eu confesso que foi muito bom reencontrar todos e passamos alguns dias juntos. Eu só lamento que tenha terminado da forma que terminou. No dia seguinte que chegamos lá, passamos a tarde passeando na região e andando a cavalo. Depois, levamos os meninos para tomar banho de cachoeira e conversamos bastante. Lembrando da nossa época de infância, foi tudo muito bom. Demos boas risadas, estava tudo correndo bem. Depois fizemos uma caminhada pela região e tudo correu tranquilamente. Passado um tempo, resolvemos ir até o mercado na cidade com meu tio para comprarmos carnes e fazer um churrasco à noite. Depois das compras, pouco antes do anoitecer, havíamos voltado e o meu tio estava temperando algumas carnes, enquanto o meu irmão e eu estávamos lá fora cuidando da churrasqueira. Estava um clima muito alegre, com os meus sobrinhos correndo e brincando de esconde-esconde. Nos fundos da casa do meu tio havia um canavial. Em dado momento, os meus sobrinhos começaram a brincar próximos do local. E quando a gente mal percebeu, eles já estavam correndo no meio da plantação. Já eram por volta das 7 horas da noite e estava bem escuro, mas não nos preocupamos, pois ainda dava para ouvir as vozes deles enquanto corriam no meio da plantação de cana. Havia uma boa iluminação no quintal, mas não era forte o suficiente para ir até onde eles estavam. Eu estava distraído, tomando uma caipirinha e conversando com meus irmãos, quando então veio o susto. Eu até deixei o copo cair no chão na hora. Ouvimos um grito de um dos meninos a uma certa distância. O meu irmão mais velho e eu começamos a chamar por eles e tudo silenciou de repente sem nenhuma resposta. Nós começamos a ficar apreensivos, pois no começo eu pensei que eles estavam querendo apenas dar um susto na gente, mas depois que chamamos várias vezes e não tivemos nenhuma resposta, resolvemos sair para dar uma olhada. Fomos eu, o meu irmão mais velho, enquanto o meu outro irmão ficou perto da churrasqueira para caso deles voltarem. Eu peguei uma lanterna
e o meu irmão uma faca de carne junto com ele, mas por precaução. Fomos andando por entre as folhas de cana e a visibilidade não era uma das melhores. Seguimos por alguns metros chamando pelos meus sobrinhos, mas nada. Eu percebi que meu irmão estava ficando muito nervoso e agitado. Eu tentei me manter calmo, mas a situação estava bem estranha e iria piorar. Ao chegarmos mais ao meio da plantação, deu para ouvir o Miguel, um dos meus sobrinhos, em um canto abaixado com os olhos arregalados. Ele nos chamou com a voz baixa e fomos até lá. Quando nós nos aproximamos, deu para ver o Gabriel encolhido ao seu lado. Nos abaixamos e o meu irmão perguntou onde estava o Rafael. O Miguel apontou para o outro lado da plantação e falou que tinha visto ele correr para lá. Eu não consegui entender o que estava acontecendo e o motivo deles estarem com tanto medo. Mas um pouco antes de eu perguntar alguma coisa, o Gabriel virou para mim e colocou o dedo na boca, fazendo um gesto para ficarmos em silêncio. Em seguida, ouvimos um som de gruídos e um rosnado, e isso a alguns metros de onde estávamos. Quando eu ouvi aquele som, eu me virei rapidamente e comecei a iluminar em volta, mas a visão era péssima. Havia muitas folhas e a vegetação atrapalhava a visibilidade. Naquele momento, eu pensei que poderia ser algum javali vagando no meio do canavial, pois o barulho que ouvíamos era semelhante, mas eu estava errado. O que estava rondando o canavial não era apenas um simples animal selvagem. Eu dei mais uns passos tentando ver o que estava se movendo por entre as folhagens. Sempre que eu mirava a luz da lanterna, eu percebi as folhas se movendo para o outro lado, como se aquela coisa estivesse nos cercando. Até que acabei voltando a luz na direção do meu irmão e percebi que ele estava parado, olhando fixamente para o outro lado. Ele parecia sem reação. Então, quando eu me virei rapidamente e iluminei a área que ele estava olhando, percebi um vulto escuro, grande, que rapidamente se esquivou da luz e se esgueirou para o meio do matagal fechado. Eu fui até o meu irmão, que parecia estar em choque. Eu perguntei o que ele tinha visto, mas ele só me olhou e falou para pegarmos os dois e corrermos de volta para casa. Eu falei para ele levar os dois, que eu iria tentar achar o Rafael, mas ele insistiu para ir junto comigo. Em seguida, ele se virou para o Miguel e o Gabriel e disse que eles levantassem e corressem o mais rápido possível de voltar para casa. Eu pude ver na hora que o meu irmão estava muito assustado, mesmo tentando esconder. A sua voz falhou antes de terminar de falar com seus filhos. Os dois estavam apavorados, mas concordaram. Eles se levantaram, seguraram a mão um do outro, e assim que o meu irmão falou, eles saíram correndo para o outro lado, no caso, o lado oposto de onde aquela coisa tinha ido. Nós ficamos parados, observando qualquer movimentação em volta da gente, tentando achar algum rastro do Rafael. Não demorou e tudo ficou em silêncio. Então meu irmão tocou no meu ombro e apontou para as marcas de passos indo para o lado oposto da casa. Só poderia ser o Rafael que havia corrido. Eu fui iluminando o chão em volta. Enquanto isso, ele segurava firme a faca na mão, cortando um pouco das folhagens para melhorar a nossa visibilidade. E foi nesse momento que voltamos a ouvir os barulhos à nossa volta, como folhas sendo pisadas e as canas se movendo a uma certa distância. Não demorou para nos sentirmos observados e cercados por algo que ainda não dava para ver. Foi uma sensação sufocante. Seguimos andando devagar, atentos ao chão. Já estávamos cada vez mais afastados da casa. Naquela altura, aquela coisa ainda andava próximo de onde estávamos, fazendo aqueles gruídos e rosnados bizarros. O meu irmão já estava desesperado, tentando achar o Rafael. Ele começou a gritar o seu nome e a correr, se afastando de mim. Eu o acompanhei, iluminando todo o caminho. Mas com toda aquela plantação cercando a gente, estava difícil de ver para onde ele estava correndo. Nisso eu ouvi o grito dele me chamando. Ele estava um pouco mais à frente e quando me aproximei,
O meu irmão estava com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. Ele estava segurando a camiseta do Rafael, que estava rasgada, suja de terra e com marcas vermelhas. Eu me desesperei naquele momento. Nós dois começamos a gritar, chamando o nome dele. O meu irmão começou a correr sem rumo, e eu tentando seguir ele. Eu falava para ter cuidado, pois acabaríamos nos perdendo. Mas ele não me deu ouvidos. Eu não posso culpá-lo. Eu mesmo estava muito tenso com toda aquela situação sinistra. Então percebemos que aquela coisa estava nos rondando. Parecia ainda mais perto da gente. Aquilo ficava passando de um lado para o outro por entre as canas de açúcar. Parecia estar brincando com a gente. Quando eu virava para iluminar, aquela coisa já estava do outro lado. Foi naquele momento que eu comecei a pensar que aquilo não poderia ser apenas um javali. O animal parecia ter uma inteligência acima do normal. Os barulhos em volta se intensificaram com os estalos da cana e as folhagens sendo pisadas por algo grande e pesado à nossa volta. Mas o meu irmão parecia alheio a tudo aquilo. Só andava e gritava pelo nome do filho. Foi aí que, do nada, ele parou de andar. Eu me aproximei dele, iluminei a nossa frente e pudemos ver aquele par de olhos brilhantes no meio da plantação de cana. O brilho era amarelado, lembrava olhos de gatos no escuro. Logo em seguida vimos a silhueta grande se erguendo. Foi nesse momento que pudemos ver melhor o que estava nos cercando naquele lugar. E com certeza não era um animal comum. A criatura tinha um físico parecido com o de um homem, porém muito mais forte e alto, totalmente coberto por pelos, em um tom amarronzado, pois estava sujo de terra e com algumas folhas secas grudadas. Aquela coisa estava em pé e respirava de uma forma ofegante. Acho que estávamos a uns 10 metros daquela criatura. Então tivemos uma boa ideia de como ela era. Eu posso falar sem medo, que não há nada parecido que seja do conhecimento das pessoas. Eu dei alguns passos para trás e quase caí no chão. As minhas mãos estavam tremendo. Eu virei para o meu irmão e dei um grito para corrermos, mas ele estava em choque e enfurecido ao mesmo tempo. Ele ergueu o braço com a faca e começou a correr para cima da criatura. Eu voltei e o puxei pelo braço para corrermos. Ele não teria a mínima chance de fazer alguma coisa apenas com aquela faca de carne. Ele me olhou e então começamos a correr para o outro lado. Eu virei e vi que aquela coisa se abaixou. Vimos a plantação de cana começar a se mover em nossa direção em uma velocidade assustadora. Eu fui puxando meu irmão pelo braço, que não parava de gritar pelo nome do filho. Seguimos correndo o mais rápido que dava em meio àquela plantação de cana. Eu cheguei a me machucar com as batidas das canas no meu rosto. Foi aí que eu vi a fera saindo do meio das canas de açúcar, indo para cima do meu irmão com tudo. Ele se virou e deu um golpe com a faca, acertando o braço da criatura, que recuou por um momento, e então aproveitamos para correr novamente, indo em direção à casa. Mas naquela altura, nem sabíamos direito qual era o caminho certo. Até parecia que estávamos correndo em círculos naquele maldito canavial. Foi aí que vimos uma clareira no meio do caminho e corremos até lá. Foi quando vimos algo. Eu iluminei com a lanterna e meu coração acelerou. Eu dei um grito chamando pelo nome do Rafael. O meu irmão chegou ao meu lado e, sem falar nada, correu em direção ao filho caído no chão, que estava sem camiseta e muito machucado. Nós fomos até ele e percebemos que, apesar dos ferimentos e de estar desacordado, ele ainda estava vivo. O meu irmão pegou ele no colo, entregou a faca na minha mão e voltamos a correr tentando achar o caminho de volta para casa. No trajeto eu percebi que os ferimentos eram bem profundos. Pareciam mordidas e cortes nos braços e nas pernas dele. No caminho voltamos a ouvir aqueles sons pesados entre as canas de açúcar. Aquela maldita criatura ainda estava atrás da gente. Foi então que fomos surpreendidos com aquela coisa bem na nossa frente. A criatura estava parada e enfurecida. Ela estava em 4 patas naquele momento e parecia um touro deformado.
Eu estava segurando a faca e a lanterna com as mãos tremendo. Eu sabia que não seria o suficiente para fazer qualquer coisa contra aquela coisa. O meu irmão começou a gritar e a xingar aquela criatura. Eu só pensei que não sairíamos daquele lugar vivos. E foi por muito pouco, pois ouvimos uns barulhos de alguém correndo vindo do outro lado e uma voz chamando pelos nossos nomes. Eu comecei a gritar e então veio o primeiro disparo ecoado. O meu tio apareceu segurando uma espingarda. Depois que os meus sobrinhos voltaram para casa, ele saiu à nossa procura no canavial. Ele se aproximou e deu mais 2 disparos, sendo que um deles acertou a criatura, pois ela deu um grito e começou a recuar, se embrenhando no meio da plantação de cana. Mas a besta não parecia querer fugir. Ela continuou nos cercando em meio às canas de açúcar. O meu tio apontou a direção que deveríamos correr e disse para sairmos de lá. Enquanto isso, ele recarregava a arma e dava mais um disparo. Nós fomos correndo o máximo que dava e enfim saímos do meio do canavial. Fomos até o quintal da casa e só naquele instante é que eu consegui respirar um pouco mais aliviado. Porém, eu ainda estava muito preocupado com o estado de saúde do meu sobrinho. Nós corremos para a frente da casa e chamamos pelo Gabriel e pelo Miguel também. E corremos para o carro para levar o Rafael até o hospital. Pegamos algumas toalhas para cobrir os ferimentos. Antes de sairmos, o meu tio apareceu e disse para irmos logo, pois ele ficaria bem trancado dentro de casa. Pegamos a estrada e voltamos para a cidade, direto para o hospital. Foi desesperador tudo aquilo. O Rafael teve que passar por uma cirurgia de emergência, pois estava com hemorragia. Os ferimentos foram muito graves. O meu irmão e eu ficamos juntos com o Gabriel e o Miguel na recepção. Os dois estavam em choque, sentados, sem falar nada. Eu tentei focar e tranquilizar o meu irmão, que estava fora de si. Ele ficava falando coisas sem sentido algum. Foi aí que ele se virou para mim, olhou direto nos meus olhos e disse que aquela coisa era um lobisomem. Na hora que ele falou aquilo, eu até engasguei com a água que eu estava tomando, mas não disse nada. Eu fiquei tentando me manter racional, pois eu nunca acreditei nessas coisas. Mas eu também sabia que aquela criatura não era apenas um simples animal comum. Eu resolvi ficar quieto, tentando entender tudo o que havia acontecido naquela noite infernal. Algumas horas depois, o médico apareceu e disse que conseguiram estabilizar o Rafael, mas que os ferimentos em sua perna eram muito profundos. Ele perguntou se havia sido ataque de algum animal e falamos que sim. Ele disse que percebeu que se tratavam de mordidas. Infelizmente, danificou o tecido muscular, chegando a atingir até o osso, e por conta disso, eles teriam que amputar uma das pernas do Rafael. Não havia o que fazer. Ele sobreviveu, mas não saiu totalmente ileso do ataque daquela maldita criatura. Nós resolvemos manter toda essa história apenas entre nós, pois o Rafael bloqueou tudo o que aconteceu. Ele não se lembra de nada do ocorrido. Ele apenas acha que sofreu um acidente de carro e resolvemos deixar por isso mesmo. Acho que ele não aguentaria a verdade. É por isso que eu não usei os nomes reais deles para contar esse fato, pois é algo que marcou muito a minha família e que deixou marcas completamente irreversíveis. Entre relâmpagos e silêncio. Marcela e eu trabalhávamos juntos no posto de combustível há mais ou menos 2 anos. Sempre estávamos ali lado a lado. No caso, o meu nome é Wagner. Eu era uma pessoa que nunca acreditou em nada do sobrenatural. Para mim, tudo era mentira, fruto da imaginação de gente que queria apenas assustar os outros com histórias inventadas. O Marcelo, por outro lado, já era bem diferente. Ele tinha um pouco de medo,
Sempre que alguém contava uma história de assombração, ele ficava com o pé atrás, respeitava, não fazia piadinhas. Mas eu não. Tudo era piada, invenção, conversa fiada. Nada daquilo me convencia. Teve uma vez, durante a madrugada em que conversávamos tranquilos, o Marcelo começou a me contar umas histórias que o avô dele costumava contar. Histórias de assombração no sítio onde ele morava, envolvendo coisas como o tal do lobisomem. Eu, claro, respondi do meu jeito. Você pode até falar essas coisas, Marcelo, mas não vai me convencer jamais. Eu nunca acreditei em histórias de assombração e continuo sem acreditar. Não tem nada que me faça mudar de ideia. Para falar a verdade, eu tenho medo é de quem está vivo, rapaz. O espírito, se é que isso existe, não faz mal para ninguém. Já o Marcelo, talvez só para me provocar, ou até mesmo para testar minha reação, respondeu rindo. Olha, Wagner, se um dia eu morrer antes de você, tenha certeza de uma coisa. Eu vou voltar para puxar o seu pé. E eu comecei a dar umas gargalhadas e falei: Ah, Marcelo, pode falar o que quiser, não adianta. Você não vai me fazer mudar de ideia. Você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu. E ponto final, rapaz. Para com isso. Aconteceu que numa sexta-feira à noite, lá pelas 11 horas da noite, o Marcelo começou a passar mal. Ele estava com muita dor de cabeça, sonolento e parecia até com febre. E naquela noite, estava anunciando uma forte chuva que cairia durante a madrugada. Enquanto esperávamos algum cliente chegar, já que o posto era 24 horas, o Marcelo me disse: Ô Wagner, o movimento aqui está devagar. Eu vou dar um pulinho lá no centro da cidade rapidinho. Eu vou de moto mesmo, eu estou me sentindo mal. Eu vou pegar um remédio e já volto. E eu falei com ele: Tá tudo bem, Marcelo, mas toma cuidado, pelo amor de Deus. O vento está ficando forte e o céu já está ficando bem carregado. Há previsão de tempestade nessa madrugada. Relaxa, meu camarada, disse ele. Eu volto rápido. Só vou até a farmácia e compro um remédio e já volto para cá. E saiu de moto, indo na direção do centro. Eu fiquei no posto e não demorou muito. E a chuva chegou forte. O vento estava violento, com relâmpagos e trovões altos que faziam a gente pular. A chuva caiu pesada mesmo, do tipo que a gente quase não enxerga 2 metros à frente. E para piorar, a energia caiu. Ficou tudo escuro. Eu fiquei preocupado e só pensava: será que alguém vai aparecer por aqui nesse temporal só para abastecer o carro? Eu acho difícil. Então, eu entrei no quartinho da diretoria, um espaço reservado para a gente. Fechei a porta e fiquei observando as bombas de gasolina e a parte externa do posto por uma pequena vidraça. O tempo foi passando e nada do Marcelo voltar. Eu até pensei comigo: tomara que ele tenha encontrado um abrigo e que depois que essa chuva passar, ele consiga voltar para o posto. Mas a chuva continuava intensa. Ventava, trovejava, relampeava. Eu trancado naquele quartinho e o Marcelo não voltava. A preocupação só aumentava. Foi quando eu vi um barulho lá fora. Eu me abaixei e fiquei espiando pelas laterais da janela. Eu olhei para um lado, depois para o outro, tentando ver se havia alguém se aproximando. Eu até pensei comigo: será que algum cliente? Mas não tem carro nenhum parado perto das bombas? Foi aí que me veio uma coisa na cabeça. Com esse tempo, se alguém apareceu por aqui, só pode ser ladrão e eu estou sozinho. Eu comecei a ficar apreensivo, torcia para que o Marcelo voltasse logo. O barulho continuava, parecia que alguém estava mexendo na bomba de gasolina. Eu então comecei a falar comigo mesmo: poxa, eu não posso deixar levarem a gasolina sem pagar. Eu tenho que sair lá fora e ver o que está acontecendo. Eu peguei um pedaço de ferro que ficava atrás da porta, abri a mesma bem devagar e fui saindo. Porém, saí com muito cuidado. Eu fui me aproximando da bomba e não havia ninguém ali. Eu parei, olhei para todos os lados e nada. Foi aí que no canto da parede, perto do posto, num lugar onde havia uma cobertura e a chuva não chegava,
eu vi com a luz de um relâmpago que iluminou tudo, uma cadeira, e nela parecia que havia alguém sentado. Olhei de novo e era o Marcelo. Eu fiquei confuso. Eu até pensei, ué, o Marcelo chegou? Mas por que ele não me chamou? E ele foi direto para aquela cadeira? Esse cara tá ficando maluco? Eu fui andando até lá. Eu fui bem devagar, com meu coração apertado. Enquanto eu caminhava, eu ficava pensando, o que será que aconteceu com ele? Será que não está se sentindo bem mesmo? Será que tomou algum remédio e piorou? E por isso foi direto se sentar naquele canto? Mas eu nem ouvi a moto dele chegando. Foi aí que mais um relâmpago forte brilhou, iluminando toda a área do posto. Naquele momento eu olhei de novo para a cadeira e não havia mais ninguém ali. Ela estava vazia. Na mesma hora eu pensei, ué, mas onde foi parar o Marcelo? Eu juro que eu vi ele sentado agora ali. Ué, mas onde foi parar o Marcelo? Eu juro que vi ele sentado ali agora há pouco. Era ele, com certeza. O que aconteceu, meu Deus do céu? Enquanto eu tentava entender tudo aquilo, vi ao longe uns faróis que se aproximavam. A luz elétrica ainda não havia voltado naquela região, então tudo estava muito escuro e só a luz do carro iluminava ao redor. Eu até pensei comigo, será que é o Marcelo? Mas não pode ser. Eu acabei de ver ele sair daqui, ou será que é uma outra pessoa? Será que ele chegou e saiu de novo e agora está voltando de carro? O veículo foi diminuindo a velocidade, entrou no posto e parou perto da bomba de gasolina. Um homem desceu e ficou olhando ao redor. Eu me aproximei e o cumprimentei. Boa noite, senhor. E o homem respondeu. Boa noite, eu sou vigia noturno. Eu estava fazendo a ronda lá no centro da cidade quando a chuva começou forte. Eu vi um rapaz de moto que passou por uma enxurrada. A moto derrapou, ele caiu num buraco e foi arrastado pela correnteza. Eu continuei ouvindo em choque e ele continuou dizendo: o socorro já está lá, já tiraram o rapaz do buraco. Eu parei o carro e fui ver quem era e notei que ele estava usando o uniforme desse posto aqui. Você sabe me dizer se por acaso alguém daqui saiu para a cidade? Naquele momento eu tremi, eu fiquei pálido. Por alguns segundos eu não consegui falar nada. Só depois, com muita dificuldade, é que eu consegui responder. Sim, é o meu amigo Marcelo. Ele saiu de moto há um tempo, foi até a cidade para comprar um remédio. Será que aconteceu alguma coisa grave? E o vigilante respondeu: então, é que ele, infelizmente, sabe, eu não tenho boas notícias. Ele não sobreviveu. Estão levando ele para o hospital agora. Aproveitei que estava vindo nessa direção e resolvi avisar. É bom que você comunique à diretoria do posto para que tomem as providências necessárias. Depois disso ele foi embora. Eu fiquei parado com a minha mente girando. Será que era mesmo Marcelo? Mas o que foi aquilo que eu vi sentado na cadeira? Eu vi com os meus próprios olhos, a roupa, o jeito, era ele. E então, como uma flecha na cabeça, me veio a lembrança daquela brincadeira dele. Ah, Wagner, se um dia eu morrer antes de você, eu volto para puxar o seu pé. Naquele instante, um arrepio percorreu toda a minha espinha e um frio subiu pela nuca. O meu corpo inteiro se arrepiou e eu, que sempre disse que não tinha medo, eu me vi sem chão. Eu tinha acabado de ver o Marcelo e logo em seguida um desconhecido vinha me dizer que infelizmente ele havia falecido. Na mesma hora eu fechei o posto, olhei em volta com a chuva caindo forte e tudo escuro e falei para mim mesmo: nessa escuridão, ninguém vai aparecer aqui hoje. Puxei as correntes do posto, passei o cadeado e me tranquei no quartinho da diretoria. Passei a noite toda lá dentro, acordado em silêncio, com meu coração apertado. Quando amanheceu, os diretores chegaram. Contei tudo o que havia acontecido. E naquele mesmo instante eu pedi demissão. Nunca mais eu quis trabalhar naquele posto de gasolina. Depois do que vivenciei naquela madrugada com o Marcelo, quem disse que eu tive coragem de retornar? Bom, esse é o meu relato.
Espero que gostem. Eu desejo a todos uma ótima noite. Quase vencido pela escuridão. O relato que eu irei compartilhar até hoje, mesmo passados quase 20 anos, ainda me faz parar e repensar toda a minha existência. Desde então eu passei a não acreditar e sim a ter certeza de que existe uma razão para estarmos aqui neste mundo e que sim, existe uma força maior do que tudo que conhecemos, que cuida de nós mesmo quando nós não merecemos. Uma coisa muito importante que eu preciso contar a meu respeito é que desde muito cedo eu me tornei ateu e não via sentido em acreditar que um velhinho de barba branca apontou o dedo para uma bola de terra e criou tudo que existe. Eu sempre questionei tudo que eu via. Desde cedo, o meu interesse era puramente na ciência, mais precisamente em astronomia e astrofísica. Tudo que eu estudava a respeito me apontava para um universo infinito e que ainda se expandia. Aí eu me perguntava o porquê de um pequenino planeta jogado na imensidão de um macrocosmo ser o único a conter a vida. Eu ainda me questionava porque Deus criaria um universo infinito com milhões de planetas se nunca, nem 1 milhão de anos, o homem conseguiria sair nem da sua própria órbita. Muito mal, porcamente fomos até a Lua para nunca mais voltarmos. Qual o sentido disso tudo? 1 bilhão de planetas, estrelas, e a gente não consegue nem conhecer o nosso próprio mundo por completo. Por quê? E para que Deus criaria tudo isso? Olha o tamanho do universo e a insignificância do homem perante a tudo isso sempre foi algo que me deu a certeza de que não existe nenhum Deus olhando por nós. Quando alguém me perguntava como eu achava que a vida havia surgido na Terra, eu respondia apenas que tudo é um resultado de um infeliz e improvável acidente. E esse era eu. Essa era a minha vida. Quando eu fiz 22 anos de idade, eu me formei em física. A essa altura eu já namorava uma menina que morava no meu bairro. Estávamos juntos há 4 anos, tínhamos planos de nos casar dentro de 2 anos, quando ela terminasse o curso de Direito. Eu estava juntando dinheiro para comprar um carro, o que facilitaria demais a minha vida, já que eu havia conseguido um estágio em uma cidade um pouco afastada, o que me fazia perder muito tempo de deslocamento. Eu precisava pegar um ônibus e um trem até chegar no trabalho, e algumas vezes eu cheguei atrasado, o que me fez ser advertido pelo diretor da escola onde eu lecionava. Pois bem, a vida estava acontecendo, estava tudo fluindo até aquela noite. Eu me lembro bem daquela noite, 22 de abril do ano de 2005. Era uma noite bastante quente. Eu estava trabalhando no último turno da escola. Saía de lá às 10 da noite e caminhava até a estação do trem. Não era uma caminhada muito longa, mas eu precisava apertar o passo, já que o último trem passava na estação a partir das 10h20. E se por acaso eu perdesse, eu teria que tomar um ônibus do outro lado da cidade, para depois tomar um outro para a minha casa, e só chegaria lá por volta da meia-noite. Enquanto eu caminhava apressado, não conseguia parar de pensar em um debate que eu havia tido com um aluno na aula. E o assunto, livre-arbítrio. Havia sido levantado esse assunto. Eu apenas ouvia enquanto eles falavam, dominando a minha vontade de expor o que eu realmente pensava. Desde cedo eu entendi que os ateus são um grupo mais discriminado que existe, mais do que todas as outras minorias. Muitas vezes eu ficava calado e não dizia o que realmente eu pensava,
até porque eu não queria ser apontado como uma pessoa sem fé e excluído das coisas, até que ouvi um aluno dizer a seguinte frase: Deus não pode ser penalizado pelas coisas ruins que acontecem no mundo. O homem é quem toma as suas próprias decisões. É ele que escolhe fazer o mal. Livre-arbítrio é isso. O homem escolhe o seu caminho e ser responsabilizado por ele. E nessa hora, eu senti que eu deveria abrir a minha boca. Aí eu simplesmente falei: Ah, é? Então alguém me mostra em qual momento eu escolhi ser pobre? Em qual momento eu escolhi nascer no Brasil e não na Europa? Em qual momento eu escolhi a não ser 10 centímetros mais alto, por exemplo? Nós demos muitas risadas. O aluno, então, bem sério, apenas disse: Deus age de maneira misteriosa. Na mesma hora eu respondi: Ah, então ele não deve estar indo trabalhar um bom tempo. Foi quando o sinal tocou, encerrando assim um assunto. Mas eu consegui pegar o trem. Eu cheguei bem na hora em que ele estava chegando na estação. O vagão que eu entrei estava vazio, só havia eu lá dentro. Então pus o fone de ouvido e fiquei ouvindo música enquanto observava a cidade correndo pela janela do mesmo. Eu estava quase pegando no sono, quando eu percebi alguma coisa me cutucando bem no ombro. Eu me despertei assustado e vi o que havia me cutucado, na verdade, era um revólver. Haviam 2 homens parados, bem na minha frente. Falavam algo que eu não conseguia entender. O som dos fones de ouvido era muito alto e eu apenas tentava articular palavras, ficando bastante nervoso. Eu me levantei e aí as mãos deles pareceram bem nervosas. Enquanto eu tentava entender o que acontecia, um deles me empurrou de volta para a cadeira. Em situações extremas, algumas atitudes podem determinar o nosso destino para o bem ou para o mal. E o que eu fiz foi pôr a mão para dentro da mochila para desligar o som direto no telefone para ver se eu conseguia ouvir o que eles estavam falando. Eu fiz isso ao invés de simplesmente tirar os fones do meu ouvido. Acredito que foi pelo puro nervosismo que eu estava sentindo. Foi quando um dos homens que estava com o revólver na mão, com certeza achou que eu estava buscando uma arma dentro da mochila. Quando finalmente eu alcancei o telefone e pressionei o botão do volume, o som dos fones cessou e o som que veio em seguida foi um grande estouro. Eu ainda vi o cano do revólver soltar uma faísca e fumaça em seguida. O que se seguiu pareceu ser um murro na minha cabeça. O meu pescoço foi jogado para trás e eu senti o meu corpo inteiro caindo no chão. Ainda com os olhos abertos, eu vi uma grande poça vermelha se formar ao lado da minha cabeça e tomar conta do chão do trem. Os sons foram ficando cada vez mais distantes e as luzes começaram a embaçar lentamente. Aí tudo ficou escuro. Quando eu percebi, uma luz se acendeu. Eu também comecei a perceber os gritos. Os 2 sentidos foram ligados de uma só vez. Os gritos ficaram cada vez mais altos e a luz brilhava cada vez mais intensa. Aí eu me levantei e minha consciência começou a voltar. A luz que agora estava iluminando tudo à minha volta era simplesmente o sol. Eu ainda de pé. Senti quando uma bola de futebol bateu na minha barriga. Os gritos continuavam. Eram as crianças brincando no recreio e eu estava no meio de um campinho de futebol da escola. Alguém gritou comigo para eu sair da frente, que eu estava atrapalhando a partida. Eu me lembrava desse dia. Era o dia em que eu estava acompanhando o eclipse do sol e acabei entrando no campinho enquanto as crianças jogavam futebol. Acabei levando uma forte bolada na boca do estômago, que me tirou todo o ar. Eu tinha 8 anos quando isso aconteceu. E agora, eu estava de novo em carne e osso, com 22 anos de idade. Eu fui caminhando ainda pouco confuso para fora do campinho. Ninguém lá apareceu e percebeu que eu era um adulto. Eu cheguei até um banquinho e me sentei completamente atordoado. Foi quando um homem se sentou ao meu lado e me olhou bem no fundo dos olhos.
Eu senti que o conhecia, mas eu não tinha certeza. Talvez eu já tivesse visto e conversado com ele, mas eu não sabia ao certo. Na verdade, eu estava muito confuso e ele não me disse nada, apenas ficou me olhando com um leve sorriso nos lábios, como se esperasse pacientemente que eu o reconhecesse. Aos poucos, aquele pequeno quebra-cabeças foi se resolvendo. Aquele homem era o porteiro da escola, o seu Armando, um homem muito querido por todos da escola, amigo das crianças, homem muito doce e carinhoso com todos. Foi ele que me consolou quando eu levei aquela bolada e eu fui chorar no banquinho para me recuperar. Eu me lembro dele ter dito uma coisa para mim, mas eu nunca havia entendido o que era. Agora ele repetiu e eu pude finalmente entender. Ele olhou para mim e me disse: na casa do meu pai há muitas moradas. E ele segurou a minha mão. O rosto dele foi se iluminando bem diante de mim. Era como se um arco-íris de luz saísse dos seus olhos. Agora eu sabia quem ele era. Como um filme, todas as perguntas e questionamentos que eu já havia feito na vida vieram de uma única vez. E eu senti que ele sabia de todas elas. E eu não precisava falar e nem perguntar nada, pois ele me respondeu, mas não com palavras. Eu me senti envolvido por um manto de luz, de proteção, que eu jamais havia sentido em toda a minha vida. Toda a agonia causada pelas perguntas não respondidas, todas as noites de angústia tentando entender o meu lugar no mundo e uma busca interminável por uma resposta que me trouxesse paz, encontrei respostas apenas com um olhar e com um toque de mão no meu ombro. Foi aí que eu senti o meu coração bater com muito mais leveza. Senti como se uma nuvem de poeira saísse da frente dos meus olhos, me deixando assim enxergar finalmente. Foi aí que eu entendi que ele estava me perdoando por todos os pensamentos que eu havia tido. Entendi que ele tinha uma morada para mim ao seu lado, mesmo que eu tinha passado uma vida inteira duvidando da sua existência. Eu estava experimentando a sua misericórdia, mesmo sem conhecer. Ele pegou meu braço, me pôs de pé e com as mãos me indicou um caminho, um corredor que dava para a parte de trás do refeitório da escola. Eu senti que era por ali que eu deveria ir, e então eu fui sem duvidar, sem questionar e sem olhar para trás. Eu sentia que deveria confiar, fechar os olhos e simplesmente ir. E foi o que eu fiz. E aí tudo ficou escuro novamente. E quando eu voltei a ver a luz, ela aparecia com uma lâmpada, uma luz amarelada bem acima dos meus olhos. Enquanto fixava o olhar naquele facho de luz, um rosto tampou a minha visão. Era o rosto da minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, sorrindo para mim. Os sons ao redor eram de alegria. Mais uma vez os meus sentidos se despertaram juntos e em pouco tempo muitos rostos brotaram ao lado do rosto da minha mãe e eu amava cada um deles. Segundo o que me disseram, eu fiquei 48 dias em coma. Eu tive 2 paradas cardíacas. Hoje, a previsão mais otimista dos médicos era que eu ficaria deitado em uma cama precisando de cuidados pelo resto da vida. Mas eu apenas perdi o movimento das pernas. Sim, apenas. E eu sou muito grato por isso. Durante toda a minha recuperação, a minha mãe sempre me contava das coisas que tinham acontecido enquanto eu estava desacordado. Ela me falou de todas as pessoas que foram lá me visitar, de todas as palavras, de todas as cartas, bilhetes, telegramas que eu havia recebido, de como todos haviam ficado felizes ao saber que eu estava me recuperando e que em breve eu estaria fora do hospital. Ela me contou com uma cara de surpresa de uma visita muito inesperada que eu havia recebido logo nos primeiros dias e me perguntou se eu me lembrava do seu Armando, o porteiro da escola onde eu e a minha irmã estudávamos. Ele ainda está vivo, você acredita? Ela me disse.
E foi aí que eu senti um bolo na garganta. Eu não consegui responder nada, apenas me lembrei daquela sensação de paz e de acolhimento. Ele deixou um presente para você. A minha mãe me contou entregando uma pequena caixa, e quando eu abri, era um pequeno enfeite, um conjunto de 3 casinhas feitas de cerâmica. Algo me fez lembrar que hoje eu havia recebido uma segunda chance e que uma daquelas moradas simplesmente estava esperando por mim. Cada vez que eu segurava aquela casinha, o meu coração se elevava. Há muitos anos eu procurei o seu Armando na minha antiga escola, mas ninguém sabia dele, ninguém sabia dizer onde ele morava ou trabalhava. Então um dos antigos colegas da minha turma uma vez disse ter ouvido uma história de que ele teria mudado há muitos anos para fora do país com a família. Até que um dia eu senti que eu deveria parar de procurar. Eu também entendi que o que eu deveria buscar eu já havia encontrado e que ele jamais sairia de dentro do meu coração. Você que chegou até o final do vídeo, realmente eu lhe agradeceria se você desse o seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos veremos em breve no próximo vídeo.